A Ilha sempre soube que gostaria de trabalhar com crianças e por isso resolveu fazer pedagogia, mas não necessariamente para empreender. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, sempre gostei de criança. E quando eu fui procurar a universidade, e aí foi com que eu mais me identifiquei, o curso de pedagogia. Eu pensava em ser funcionária pública, fazer um concurso público. Passou 9 anos trabalhando como professora da rede municipal de ensino. Parte desse período se sentia insatisfeita. Quando eu comecei a perceber que eu estava bem acomodada, aí eu comecei a me inquietar. Aí foi o que deu tino para eu procurar novos rumos. Assim como muitos empreendedores, a Ilha também viveu aquele clássico dilema sobre a sua visão de futuro. Teve dúvidas se queria ser empregada da iniciativa privada, se queria fazer concurso e ser servidora pública, até que decidiu que não, que o que queria era empreender. A primeira ideia foi abrir uma loja de roupas em sociedade com a irmã, mas a empresa fechou um ano depois. A gente tentou várias estratégias no mercado onde a gente estava, produtos mais acessíveis e tentar atingir um público diferenciado, mas nada estava dando certo do que a gente tentou. Tudo que a gente pensou não deu certo, mas não era o que eu gostava mesmo de fazer. O que eu gostava de fazer era trabalhar com criança mesmo. E a loja fechou? A loja fechou. Foi aí que ela percebeu uma necessidade de mercado em João Pessoa, um serviço para cuidar de crianças ao mesmo tempo em que educa. Criou há 5 meses um serviço personalizado de babysitter, com uma equipe pedagógica, diferenciando assim de trabalhos de babás. Todas as pessoas que vão para casa do meu cliente, eles são pedagogos. A minha equipe ela tem treinamento de primeiros socorros, a gente se preocupou muito com isso. E o material, que a gente compra todo diferenciado para dar essa assistência diferenciada também ao nosso cliente. Durante os atendimentos, TV fica desligada e nada de usar o celular. É o tempo todo desenvolvendo atividades educativas e criativas. As crianças, pelo jeito, aprovam. O que é que você acha de passar o tempo com ela? Divertido. O que é que você mais aprende com ela? Ciências. Eu estudo e brinco. Faz o quê? Tanto, quando tá brincando? Brinco de coisas novas. Hoje a Ilha sabe muito bem aonde quer chegar. Está muito bem aceito. Eu estou muito surpresa porque eu não imaginei que fosse ser tão rápido, mas eu espero chegar bem longe. Tá feliz? Bastante. Realizado. Valeu a pena. De volta com a discussão, hoje falando sobre empreendedorismo. O Alexandre Teixeira, do Sebrae, ele tem alguns números sobre a situação aqui na Paraíba, do empreendedorismo, e eu queria que você dividisse esses números com a gente agora. Tá, já. Então, vamos lá. Então, assim, o Sebrae ele fez uma pesquisa e esse material está disponível no site do Sebrae. Não só essa pesquisa, mas no site do Sebrae tem um leque de pesquisa. Não só as pesquisas GEM, mas o Sebrae vem fazendo outros tipos de pesquisa, tanto de nível nacional como de nível estadual. Então, quiser ter mais curiosidade, pode acessar o site do Sebrae, no setor de pesquisa lá, que vai obter essas informações. Então, assim, foi feito um levantamento. Então, assim, hoje, na Paraíba, tem 133 mil vamos dizer assim, pequenos negócios. Então, assim, hoje o Sebrae chama pequenos negócios, que está englobando aí o microempreendedor individual, que tem um faturamento até 60 mil, a microempresa, que é o faturamento até 360 mil, de 360 mil a 3 milhões e 600 são as EPPs. É isso que o Sebrae chama de pequenos negócios, e isso, hoje, a Paraíba tem 133 mil. Então, assim, dentro do mundo empresarial, desses 133 mil empresas, a gente sempre puxa um dado interessante, que o microempreendedor individual, que surgiu justamente para aquelas pessoas que estavam à margem, Os autônomos, né? Que eram os autônomos, aquelas pessoas que tinham um negócio informal, mas não conseguiam
se tornar competitivo porque ele não tinha um CNPJ. E aí ele não tinha acesso, não conseguia vender com nota, prestar um serviço com nota fiscal, comprar de fornecedores melhor, ele tem essa dificuldade. Então surgiu a questão da modalidade do microempreendedor individual. O Sebrae foi um dos parceiros que também mais incentivou para a criação. E hoje ela corresponde a 89 mil no estado da Paraíba. Então, assim, são 89 mil negócios gerando riqueza. Então, essas pessoas têm um empreendimento, ela está gerando, muitos delas já têm um funcionário, porque o MEI pode contratar até um funcionário. Então, isso é importante para a economia do estado, porque é o primeiro passo. Ele é MEI, depois ele vai crescendo, vai se transformando numa microempresa, assim sucessivamente. A gente tem algum dado sobre o índice de sobrevivência das empresas? O índice de sobrevivência aí se chama atenção para a Paraíba, né? A Paraíba está no ranking como o segundo estado no índice de sobrevivência das empresas. Então, isso Nordeste ou Brasil? Brasil. No Brasil. No Brasil. Então, hoje a Paraíba, ela tem, em média, 80%, vamos dizer assim, 80% das empresas constituídas, elas sobrevivem até o segundo ano. Porque existe uma escala de sobrevivência. O mais crítico são os 2 primeiros anos, depois você vai para a escala dos 5, 10 e assim sucessivamente. Então, os 2 primeiros anos, esse índice, isso aqui é dados de 2013. Então, até então, existia o índice bem maior. Então, 80% era o inverso. 80% das empresas constituídas quebravam. Então, assim, houve uma melhora, e essa melhora foi também vista pelo lado de que as empresas, que as pessoas estavam empreendendo pela oportunidade e não pela necessidade. Porque a necessidade é aquela que a pessoa está no sufoco. Então, onde é que eu vou tirar minha renda? Como é que eu vou sobreviver? Como eu vou dar para comer minha família? Então, o que é que está dando dinheiro? E aí ele começa a empreender. E aí ele não faz um planejamento, ele não faz um plano de negócio, não conhece os seus concorrentes, não conhece aquela atividade, muitas vezes ele não conhece. E aí acontece isso que ele quebra. Então quer dizer que não é só chegar e dizer assim, olha, eu tô vendo que a hamburgueria está dando certo. Aí, aqui eu sinto isso, né? Alguém faz um negócio que dá certo e de repente o negócio se multiplica, que é uma maravilha. Mas depois sai quebrando metade ou mais desses negócios e só ficam alguns. Isso é comum acontecer em outros lugares? Ou o que vocês têm percebido sobre isso? É bem comum, né? Na verdade, a característica do espírito empreendedor, ela quebra essa regra, né? O empreendedor, ele não copia nada, ele cria a sua própria ideia, ele enxerga oportunidades e ele inova dentro de qualquer segmento. E como qualquer pessoa que está dando certo, a tendência é que as outras pessoas comecem a copiar. Então isso aconteceu com os espetinhos, né? Alguém criou um espetinho e de repente tinha espetinho em todo lugar. Depois os bolos de pote, food truck. O suco de laranja, que todo semáforo tinha um suco de laranja vendendo, foi uma febre, né? Vitamina de Guaraná. Então sempre tem esse modismo, muitas pessoas copiam, né? Achando que também vão se dar bem. E a tendência é que o mercado se sature, né? E que não tem espaço, certamente, para todas as pessoas. E aí aqueles que estão melhor preparados para enfrentar, inclusive, ter consciência de que com o tempo vai enfrentar esse tipo de concorrência, eles vão conseguir sobreviver. E aqueles que vão entrar no improviso, né? Achando que, né, é só entrar e que vai tudo dar certo, a tendência é que esses fiquem ao longo do caminho. Quais são os outros erros que muitas vezes quem quebra só se dá conta depois que quebra, que a gente pode citar? Eu acho que tudo parte de uma má administração, né? Aquela história, você vê um segmento está dando certo, nada se cria hoje, tudo se copia, que na linguagem da gente fala muito de benchmark, né? As melhores práticas de sucesso, mas não é porque meu colega, meu concorrente está dando certo que eu vou poder aplicar isso na minha vida profissional. Também vejo muito o problema da mão de obra hoje em dia, né? De uma forma geral, né? Os segmentos em geral. Na hora da contratação não existe experiência nem em quem está contratando, não é só não do contratado, mas em quem está contratando também. Mas então aí a exigência também teria que abraçar isso e dizer, vou capacitar essas pessoas. Mas assim, existe muito o achismo nisso aí, né? Achar que está conseguindo
contratar as pessoas corretas, da forma correta. Eu costumo dizer que é o seguinte, a qualidade, a gente se preocupa muito com a qualidade no cliente externo e peca muito no cliente interno, que é o meu funcionário, o meu colaborador, que é a mão de obra que vai estar lá, o plano de fundo, né? Aquele pessoal que está lá na linha de frente também, exatamente, que está levantando a camisa. Né? Por isso que eu acredito muito no poder da capacitação também, né? Que para a gente ir na contramão disso tudo, puxando um pouquinho do gancho do coach, né? Eu sou coach, profissional de coach de carreira e de negócio. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar, não está muito na modinha, não, né? Porque coach sempre existiu, desde que treinadores dos Estados Unidos, só mudou o formato, né? É como a logística, também dou aula de logística, então a logística sempre existiu, só que só deu um caráter de logística na Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, hoje em dia o coach ele pode estar muito favorável para isso, né? Primeiro o autoconhecimento, para depois o conhecimento do negócio. Onde é que a gente pode... Só queria fazer uma das coisas também que, às vezes, o empreendedor, que ainda falaram, se criaram o suco, você falou, né? O espetinho, e depois... saturou. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem de um detalhe, que é a questão da legislação. Isso faz muitas pessoas quebrarem. Vou dar um exemplo claro, por exemplo. Eu quero montar uma atividade em qualquer lugar, numa praça, eu posso? Não, eu tenho que consultar as exigências da prefeitura. Por exemplo, hoje... Vai fazendo de qualquer jeito. Não pode. Então, assim, por exemplo, hoje eu posso constituir uma empresa em um apartamento? Então ele tem que ver a legislação se pode ou não. E às vezes a pessoa se empolga e coloca na sua própria residência, que é a maioria. Então assim, se ele não observar se ele vai poder ou não exercer aquela atividade na residência, então os órgãos vão dizer assim, olha, sinto muito, mas aqui você não pode exercer. E às vezes o cara já fez um investimento. Trabalhar de casa é diferente de trabalhar em casa, né? Isso é verdade. Então, assim, aí por outro lado, você vê uma atividade que está crescendo muito, que é o Coworking, né? O coworking, como também o trabalho em casa. Muita empresa hoje está dizendo, olha, é melhor você trabalhar em casa que você é mais produtivo. Tá? Quando eu faço esse trabalho, a empresa está lá, eu estou em casa, estou fazendo um trabalho em casa. Ok. Um dia a gente vai fazer uns programas assim lá em casa. Mas na hora que ele coloca a empresa na casa dele, aí tem que conhecer. É verdade. Certo? Então existe essa diferença. Por outro lado, está crescendo o mercado de coworking, que é os escritórios virtuais. Então, assim, o mercado, às vezes, se você tem crise de um lado, tem alguma coisa que está fechando a porta, mas alguém está observando aí, vê a oportunidade de estar tendo a ideia, a criatividade de estar para o outro lado. O outro ponto que eu queria colocar, né, aqui em homenagem às meninas, que as mulheres hoje praticamente estão dominando a questão quando se fala em empreender. Né? Quando se fala em empreender, 44% dos negócios são estabelecidos por mulheres, né, dos negócios novos. E aqueles negócios que são até 3 anos e meio, estão sendo administrados também por mulheres. Olha aí. Né? E 66% das mulheres, quando elas vão empreender, elas empreendem por oportunidade. E não por necessidade. Eu vou colocar, antes da gente entrar no intervalo, vocês rapidamente falarem sobre isso. Tem a questão do gênero aí no meio do empreendedorismo, também faz diferença? Faz diferença, né? Se a gente for estudar sociologicamente, neurologicamente as diferenças entre o gênero masculino e o gênero feminino, a gente vê que existem competências distintas. Mas não é que uma seja mais favorável do que a outra, né? Elas são competências que se complementam, né? Então, o gênero masculino ele tem facilidades para alguns tipos de inteligência, o gênero feminino para outras. E aí o ideal é que a gente tenha um time bem homogêneo aí para a gente extrair o melhor do mercado. A gente sabe que já ouvi estudos que a mulher é mais multitarefa do que os homens, né? Ela consegue fazer muito mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. Ele foca numa coisa, depois ele foca em outra. E a mulher consegue fazer muito mais coisas. Mas tem também a questão da busca pela independência também? Também. Pegando esse gancho aqui, o próprio Goleman, que é o maior estudioso na parte de inteligências múltiplas, ele fala muito sobre isso, né? Por exemplo, a mulher tem uma dificuldade na inteligência espacial. Né? Não é à toa que tem dificuldade de estacionar, não é só porque sofre esse tipo de bullying, não, mas é porque existe isso mesmo. Mas a inteligência dela é muito multitarefas, né? É muito multifacetada nesse aspecto, né?
O homem, quando ele está trabalhando, ele tem uma dificuldade de parar a concentração dele do trabalho para poder atender um colega dele, enfim, isso no ambiente de trabalho é muito comum. A mulher não, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a mulher ela é muito polivalente nesse aspecto, né? Ela consegue ser muito bem resolvida nesse aspecto e fazer muita coisa, ser dona de casa e ter a família, né? E poder gerir uma empresa. Que a gente, na verdade, quebrou muitos paradigmas, não sei se a professora concorda comigo, né? Porque até a parte salarial também era muita dificuldade, né? A gente recebia muito menos do que o homem, isso aí era muito camuflado, ainda assim, né? Mas já está quebrando mas isso aí. A gente ainda tem muita coisa para conquistar nesse sentido. Exatamente. Os salários são 40% inferiores em vários segmentos, principalmente aqueles que são mais masculinizados, como construção civil, a própria administração. Então tem muita coisa para a gente vencer nesse sentido ainda. No próximo bloco, a gente vai falar de mitos e verdades sobre empreendedorismo. Aquelas ideias que você tem sobre abrir um próprio negócio, vamos saber se isso é verdade ou não já já.